Diz assim, Provérbios, capítulo 30, a partir do 15. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. E há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que nunca dizem basta. A sepultura, o ventre estéril, a terra que nunca se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, a traduza a cada coração, a cada mente, trazendo o fruto de vida eterna a cada terra boa de ser semeada, que o Senhor trouxe hoje a esse lugar. Começando pela minha vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Tenho conhecido que, por causa da nossa assim, proximidade, eu sabia, não só dos seus anseios, mas assim, do seu alvo de vida, do seu propósito, do seu plano de existência, aquilo que ele entendia que conseguindo se sentiria realizado como pessoa, como ser humano, como ministro, enfim, o seu sonho. Essa é a palavra que nós costumamos usar para os planos que a gente tem no coração, e a gente estabelece alvos, a gente ora, a gente espera, antes de findar os nossos dias na terra, conseguir conquistar, para poder olhar no espelho e dizer: agora eu estou feliz, agora eu venci, agora eu conquistei, agora eu sou quem a pessoa que eu gostaria de ser, que eu achei que eu deveria ser, agora eu estou realizado. Eu sabia o que ele queria. Passou assim um tempo, acho que alguns anos, e eu fiquei sabendo, porque vi, porque estive, que ele recebeu justamente aquilo que ele definia como seu grande sonho, sua grande conquista, seu grande alvo de vida. Aliás, qual é o seu grande alvo de vida? Não é Jesus? Então, ele tinha esse alvo e ele conseguiu. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele conseguiu o alvo, eu pensei assim comigo: puxa, ele deve estar muito feliz. Ele deve estar agora, assim, se sentindo realizadíssimo, porque era o que ele tanto queria ver acontecer. Aconteceu! E aí, que surpresa minha, depois de algum tempo, saber que ele estava e está, até onde sei, vivendo de remédios. Vivendo de remédios. Talvez por causa da sua ansiedade. Que ele achava que a causa era: eu ainda não conquistei, eu ainda não consegui. Mas o dia que eu conquistar, o dia que Deus me der, então vai tudo se acalmar. O meu coração vai se apaziguar, eu vou me sentir realizado. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa insatisfação do coração dele, eu comecei a me fazer perguntas. Me perguntei assim: afinal de contas, o que falta? Qual é o problema agora? Eu não consegui o que tanto queria, o que tanto tinha sonhado. Qual que é o problema agora, afinal de contas? Porque se a gente disser que não há realização, satisfação no receber, a gente não está falando a verdade. Há realização no receber. Quem é que não se realiza, não se sente satisfeito com o carinho de um filho? Um beijo, um abraço, uma palavra doce. Um eu te amo que sai do coração. Quem é que não se sente satisfeito depois de uma jornada de trabalho? Receber o devido salário? Não é justo? Quem é que não se sente feliz em ter um pedido atendido, inclusive por Deus? Então, qual a razão de pessoas, depois de terem
finalmente conseguido realizar aquilo que chamo de sonhos pessoais, continuam infelizes. Qual é a razão? A razão, irmãos, é que há sim satisfação no receber, mas não existe satisfação completa, plena, para um ser humano em só receber. A realização completa de um ser humano se dá no equilíbrio do dar e receber. Receber e dar na mesma proporção e medida que recebeu. O problema é que alguns colocam como alvo de vida só o receber, só o conquistar, só o ajuntar, só o acumular, e continua sentindo esse vazio e tenta preencher esse vazio que deveria ser preenchido pelo dar com mais receber, e é por isso que recebe como consequência essa sensação de que, ainda que se tenha tudo, não é o bastante. Tudo, e ainda não é o bastante. E é exatamente essa situação que está sendo ilustrada aqui, nesse pequeno texto do livro de Provérbios, a respeito da tal da sanguessuga, que dá cria a duas filhas, Adá e Adá, são irmãs gêmeas. Dá. Ou me dá. Ou quero mais. São ambas traduções possíveis. Mas para mencionar o mesmo caso, o caso da pessoa que se tornou vítima da sua própria insaciabilidade. Nada preenche, e ela vai de tempos em tempos falando, bom, sabe o que está acontecendo? É que eu preciso casar. Quando eu casar, eu me realizar. É casa, e aí o vazio continua. Não é quando eu tiver filhos, e aí tem filhos e continua. Não é quando eu tiver a minha casa, aí tem a casa e continua. E não preenche nunca. É a dar e dá. Quanto mais recebe, mais quer. E é por isso que o sábio coloca outras figuras ao lado da. Versículo 16 vai falar a respeito de 4 coisas que nunca dizem, tá bom. Já tá bom. Basta. Sepultura, ventre estéril, terra que nunca se farta de água, e o fogo que só consome, nunca diz, chega, já está bom, já consumi bastante, parar por aqui. Não, se tiver mais, vai consumir mais. Então a pergunta é se a gente não está consciente ou inconsciente no caminho da Dadá. E se talvez isso não explique a nossa constante insatisfação, a despeito de termos tudo, o que muita gente sonha como alvo de vida. Então, como não cair no caminho da Dadá? Nós, seguidores do Senhor Cristo Jesus, que nos chama ao caminho dele, ao caminho da salvação, não nos darmos conta que estamos, na verdade, andando no caminho da Dadá, da sanguessuga. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? O que a gente precisa saber? Então, primeiro, a gente precisa aprender uma coisa que nem o fogo sabe fazer, nem a sepultura. A gente precisa aprender a dizer, já está bom. Já está bom. Basta. Para mim, está legal já. Se Deus um dia quiser me dar mais, amém, eu vou receber com temor, com tremor.
mas eu tenho paz e tranquilidade, fé em Deus, de dizer agora já, Senhor, já está bom. Já está bom. Eu já tenho o bastante. Eu tenho tudo que eu preciso para viver. E mais. Eu não tenho recebido só para sobreviver, mas eu tenho recebido para viver e viver bem. Bem. Já está bom. Já está bom. Porque o Paulo vai dizer assim, olha, se nós temos o que comer e com o que nos vestir, já estejamos satisfeitos. Ora, se nós já temos muito mais do que simplesmente o ter o que comer e se vestir, e ainda continuamos insatisfeitos, a pergunta que eu faço é, a gente vai ficar satisfeito quando? Quando? Então você diz assim, não pastor, olha, eu quero bastante, mas eu dou o bastante também. Eu sou uma pessoa caridosa, eu dou, eu sou mão aberta, eu faço doações, mas a questão não é só doar mais, a questão é consumir menos. Consumir menos, senão a gente vai acabar com esse planeta. Eu ouvi uma vez uma coisa interessante, é que se todo ser humano, esses 7 bilhões, tivessem o padrão de vida que um californiano tem, ou pelo menos a maioria dos que vivem na Califórnia tem, iam precisar de 14 planetas para dar conta de produzir tanta coisa, tantos eletrônicos, tantas comodidades, tantos confortos, infindáveis, porque o mercado está sempre apresentando mais um novo, e você sempre achando que precisa, e não acaba nunca esse ciclo consumista que destrói tudo, inclusive a alma. A alma. Então tem que chegar uma hora e a gente tomar essa postura, essa posição, que nem a Dadá, nem a sanguessuga, nem a sepultura, nem a terra que nunca se farta de água, e nem o fogo sabe dizer, a gente precisa dizer, basta. Já está bom e muito bom. Aleluia. Aleluia. Porque se não estiver bom hoje, do jeito que está, qual a garantia que vai estar amanhã? Não importa o que ainda se venha a receber. Seja liberto de um espírito de insaciabilidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja liberto. Tá bom? Graças a Deus. Segundo, saiba que há uma ética bíblica do ter. Que você ouve essas coisas e diz assim, pastor, mas é errado ter, eu não posso ter. Você pode ter. Tanto é que Deus te dá. Mas existe uma ética revelada a respeito do dar, do receber, do ter. Então, por exemplo, a Bíblia diz para a gente que tudo que a gente tem veio de Deus. Toda a terra, toda a plenitude pertence ao Senhor. Não é porque você assina uma escritura que aquele lugar de fato é teu. É de Deus, continua sendo dele, mas Deus te confiou. Deus te confiou, você passou a ser o administrador daquela propriedade que pertence, na verdade, ao dono dela, que é Deus.
Os céus e a terra pertencem ao Senhor. Salmo 24, versículo de número 1. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do céu, do Pai das luzes. João Batista vai dizer assim: ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. É de Deus, pertence a Deus e vai ser sempre dele. Ele te confiou esse bem e um dia você há de prestar contas da sua administração. Como a gente vê lá na parábola dos talentos, que um senhor distribuiu, deu 5 para um, 2 para outro, 1 para o outro. E eles foram lá ver o que fazia com aqueles talentos que na verdade eram dinheiro. Eram bens. E aí chegou um dia da prestação de contas. E o que multiplicou os bens do seu senhor, que recebeu 5, devolveu 10, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu senhor. O que multiplicou mais 2, recebeu o mesmo elogio, porque embora os resultados tenham sido diferentes, a fidelidade foi a mesma. Servo bom e fiel, entra para a alegria do Senhor. Aí chegou aquele outro, meio assim... E só pegou para si, enrolou no lenço, guardou, depositou. Servo mau e negligente. Deveria ter dado os meus bens aos banqueiros, para que eu voltando receba com juros. Porque existe uma expectativa de que quando Deus te entrega algo, você trabalhe com esse algo, você produza com esse algo a fim de 2 coisas. Outra coisa que a Bíblia revela, a fim de que você desfrute do trabalho das suas mãos. É legítimo desfrutar do trabalho das tuas mãos, mas também desfrute do trabalho das suas mãos e tenha com que socorrer aos necessitados. Essas são as 2 razões pelas quais Deus te abençoa e te abençoa muito. Para que você desfrute do trabalho das suas mãos, porque Deus te ama, Deus te abençoa, mas para que você também seja uma bênção, para que você tenha como abençoar, como compartilhar, como ser generoso, como ser solidário, como demonstrar amor que não fica só nas palavras, em orações que não fica apenas, Deus, tenha misericórdia, aí Deus olha para nós e diz, eu tenho misericórdia, tanto é que eu deixei você aí. Tanto é que você tem saúde, tanto é que eu te dei trabalho, tanto é que eu tenho te abençoado, tanto é que eu te dei o Espírito Santo, eu te dei dons, para que as tuas mãos não sejam negligentes, sejam trabalhadoras, sejam abençoadoras. É por isso que eu te abençoo, e é por isso que eu tenho misericórdia, por isso que eu deixei um povo aí na terra, cujo propósito é abençoar, é ser o meu corpo, serem as minhas mãos, serem o meu coração, demonstrar o meu amor. Ser o sal da terra, a luz do mundo. Esse que é o problema é porque elas só recebem, mas não devolvem nada. E quanto mais recebem, mais querem, porque querem satisfazer o vazio que fica na sua existência, do dar que não existe, por mais receber. E aí vai sempre ser, dá, eu quero mais, me dá, está um vazio, eu preciso, não vai encher nunca, porque está tentando encher errado. Então, um exemplo, um dia você recebe uma herança. Recebe uma herança. Você recebe lá não sei quantos hectares de terra, ou que seja um sítio. Terreno. Aí eu pergunto para você, o que você acha que glorifica mais a Deus? Você trabalhar esse terreno, você empregar pessoas, ou então você construir casas para que pessoas morem, ou ainda que morem de aluguel, mas estão morando, ou você deixar lá o terreno improdutível, você deixar o terreno criando mato e criando rato. O que você acha que glorifica a Deus? Por isso que há coisas na vida que é melhor não ter. Não ter. Porque se eu não for administrar bem, é melhor não ter. Porque como diz a palavra, a quem muito for dado,
mas será cobrado. Essa é a ética do ter, do dar e do receber. Terceiro, você e eu, a gente precisa entender que não existe se realizar sem realizar. E não existe realizar sem se desgastar. Por que que muitas vezes a gente diz não a pedidos, a chamados, a solicitações de Deus a nós? Escuta, estenda a sua mão, escuta, se dê, eu te dei talentos, eu te dei capacidade, sirva o seu próximo, para com esse negócio de uma religião toda espiritualizada, a coisa é concreta, eu morri foi por gente. Eu morri foi por gente. Por que que a gente se quer se preservar tanto? Porque a gente tem medo de a gente se desgastar. E a gente não quer se desgastar. Servir machuca. Não é todo mundo que fica agradecido, não é todo mundo que reconhece, mas enfim, o nosso chamado é sermos servos, é servir o maior número de pessoas, todas as pessoas que Deus colocar na nossa frente, onde Ele nos colocar, nós somos servos, estamos aqui como aquele que disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Mas a gente quer se preservar. A gente não quer se gastar. A gente não quer se desgastar. A gente quer preservação. Ou, no máximo, se desgastar o mínimo possível. Mínimo possível. Mas esperando os maiores dos dividendos. Eu gasto o mínimo, mas eu fico esperando que a colheita seja assim algo maravilhoso. Uma fartura de vir pedir para mim dar testemunho domingo à noite. É a lei do mínimo esforço. É a lei da Dadá. Então o que a gente precisa entender? Que não existe o se realizar sem realizar. Para eu me sentir realizado, eu preciso realizar. Mas não tem como realizar sem se desgastar. Não tem. Porque como é que uma vela cumpre o propósito da sua existência, que é iluminar, se derretendo, vai iluminando, cumprindo o propósito da sua existência, e vai se desmanchando. Como é que um lápis cumpre o propósito pelo qual foi criado, doando do seu grafite, atritando ali naquele papel, vai deixando ali a sua alma, a sua vida, o seu ser. Como é que o sal cumpre o seu propósito de ser sal? É ficando no saleiro. Se preservando, não me usa hoje não. Como é? É saindo do saleiro. É saindo da área de conforto. Não é se entregando parcialmente, não é se entregando pela metade, não é só um pouco. É todo, ele se derrama ali, ele se desmancha ali naquele alimento que ele foi chamado para dar gosto. Tanto que Jesus vai dizer que o sal que não fizer isso, ele se torna inútil, não serve para mais nada, só para ser pisado pelos homens. Em nome de Jesus, não sejamos sais insípidos.
Não foi Jesus que disse que se o grão de trigo ficar só, preservado, ele não dá fruto? Mas que se lançado à terra e morrer, aí dá muito fruto. Então não tem jeito, irmãos, desculpa a notícia, ou você se entrega com coragem e cumpre o propósito da sua existência e sente finalmente o preencher da realização de ser alguém feito à imagem e semelhança de Deus e agora tem o Espírito de Cristo. Ou você fica toda hora se preservando e tendo que administrar essa frustração existencial que está no seu ser. Agora uma boa notícia, viu? Uma boa notícia. Deus renova quem se desgasta na obra dele. Deus renova. Deus renova. Tanto é que ontem mesmo eu ouvi um testemunho de um senhor de 50 ou mais anos que tem uma energia de 5, que fez lá um trabalho de todo ano nos natais, passar a noite indo fazer serenata não sei aonde, leva um grupo, e aí uma irmã assim, surpresa, porque 6 horas da manhã, e o homem estava lá, renovado, vamos lá, a irmã com metade da idade, não aguento mais não, pastor, pelo amor de Deus. E aí a gente fica olhando isso e fala, mas de onde que vem tanta força? De onde que vem tanto vigor? Um senhor aí com 70 anos, 80 anos, andando quilômetros de distância para pregar o evangelho e trabalha e faz e vai. E uns jovens aí morrendo, não aguenta nada. Parecem uns senhores. Estou cansado do quê? Cansado do quê? Sujeito 30 anos, 35, 40, já está querendo se aposentar, já está pensando na aposentadoria. Pelo amor de Deus. Faça favor. Por isso que o Paulo, que experimentava isso, ele diz assim, e o Paulo, vocês sabem que apanhava da vida por causa de Jesus. Por isso, não nos desanimamos. Não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado. Renovado. Todos os dias. Não, pastor, mas aqui eu não tenho força, pastor. Mas vá, meu filho. Vá que a força vem no caminhar. Não é esperando assim sentir a força. Agora eu estou sentindo a força. Não é assim. É indo, aí Deus vai soprando. Deus vai soprando. Deus vai renovando. Deus vai animando. Deus vai fortalecendo. Igual vai soprando um barquinho a vela. Vai mais um pouquinho. E você vai sendo renovado. Vai sendo renovado. Porque se desgastar todo mundo vai, mas que a gente se desgaste fazendo coisas boas. Dadas por Deus, sopradas por Deus, nas mãos de Jesus. Por meio das mãos deles. Como instrumentos de vida. Porque recebemos vida. E finalmente, irmãos, a gente tem que entender que esse negócio de ou viver só para ter, e quero ter mais e mais, e começar a ter uma consciência crística. Poxa, tanto ano de igreja, foi agora que fui entender que eu sou chamado para viver como Jesus. É. Exatamente. Exatamente. É por isso que a gente é chamado cristão. Isso. Por que você acha que o povo lá de Antioquia foi chamado de cristão? Esses cristos ambulantes que enchem os ímpios de raiva porque não estão andando no mesmo caminho desenfreado de só viver para você mesmo, só para ter, só para ganhar. E parece um trator que onde chega vai devastando tudo, porque é meu, eu quero para mim. E
aí a gente começa a entender, caramba, eu estou aqui é para dar. Eu não estou aqui para ganhar, eu estou aqui para dar. Eu não estou aqui para fazer com que as pessoas me sirvam, que elas sejam quem eu quero que elas sejam. Para que elas entrem no meu script, aí eu goste delas. Não. Deus colocou essas pessoas na minha vida para eu ser uma manifestação de Jesus Cristo para elas. Não é para elas lavarem os meus pés, é para eu lavar os pés delas. Mudança de mente. Conversão. Mudança de natureza, transformação. Porque o texto vai dizer que Adá e Adá são assim por causa da mãe que tem. Vai dizer. 15, a sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. Por que Adá e Dá são assim? Porque herdaram a mesma natureza da mãe. Sanguessuga. Então não estou falando nada de pai, de mãe, me entenda, eu estou dizendo que é a herança herdada da natureza humana caída. A gente se tornou, na queda, egoístas por natureza. A nossa natureza não é dar. A nossa natureza é tomar. É acumular. Cada vez mais. E só não acumulamos mais porque nos é colocado limites. Limites. Isso é em tudo. Por exemplo, por que você acha que alguns de nós engordam? Porque o nosso organismo não fica satisfeito apenas em ter para o suficiente, ainda quer estocar. E aí fica pedindo mais. E a gente dá. Então é questão de natureza. Toda a nossa natureza. Então é o seguinte, ou a gente vive na natureza da que sempre tem e sempre quer mais. Ou a gente e é filho da sanguessuga. Ou o nosso coração é tornado como Jesus. E nos tornamos em Jesus filhos e filhas de Deus, irmãos do irmão mais velho, que disse que veio ao mundo para dar a sua vida em resgate de muitos, inclusive de mim e de você. E aí acontece uma mudança completa. Porque aí a minha oração já não é mais assim, Senhor, me leva para um lugar onde eu vou ter mais. A minha oração é, Senhor, que o Senhor me coloque onde eu vou ser o mais útil possível. Que eu seja uma árvore frutífera. Onde eu possa dar mais. Dar mais. Onde eu vou ser mais útil. A oração já não é mais, Senhor, atende o meu pedido. A oração passa a ser também, Senhor, aqui entre nós, de verdade. Qual é o teu pedido? A questão não é mais assim, eu estou nesse lugar e eu não vou sair daqui sem levar nada.
A questão é, Senhor, me dê a graça de que quando o Senhor quiser me mover daqui, esse lugar esteja mais enriquecido, mais abençoado, melhor do que quando eu cheguei. E muda, inclusive, a forma como eu olho para as pessoas. Porque não serão mais coadjuvantes da minha história, para servir a minha história. E quem não serve a minha história não me serve. Mas são pessoas que Deus colocou na minha história, na tua história, para a gente servir. Porque o Evangelho é servir. E servir pessoas. Com aquilo que Deus nos deu. Aquilo que de graça recebestes, de graça dá. De graça dá. Sê tu uma bênção. Eu lembro de uma jovem que ela era responsável por um grupo de crianças. E aí chegou um dia no grupo de crianças uma criança com problemas auditivos. Não ouvia, se comunicava por meio de sinais. E aí sabe o que a moça foi fazer? Foi fazer um curso de Libras para poder servir aquela criança. Depois, coitada, ela teve que deixar porque Libras não era realmente a área dela. Mas valeu a ação e a intenção, porque isso é aquilo que o Pedro diz, os sacrifícios espirituais que Deus aceita, porque são feitos em amor. Em amor. Às vezes a gente fica assim, né, olhando para as árvores, parece que elas não fazem nada. Inclusive a gente tem até, né, um ditado, uma forma de dizer: fica aí plantado igual uma árvore, vai fazer alguma coisa. Fica aí plantado igual uma árvore. Ah, parece assim que a árvore está aí, tá? Se não tiver também, não. Mas ela está lá. Cumprindo o seu propósito do receber e do dar e do receber. Na mais perfeita harmonia. Porque ela retira, sim, ela retira a água da terra, mas devolve em ar puro. Ela retira sais e devolve em frutos. Ela ocupa um lugar, mas devolve sombra. Seus galhos servem para os pássaros virem e fazer ninho. Ela recebe, mas ela dá na mesma proporção, ela devolve até mais daquilo que recebeu. Então a minha oração é que quando Deus olhar do céu para nós, para a nossa vida, no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, quando nos vir reunidos como igreja, Ele veja árvores, carvalhos de justiça, não dá e dá. Não dá e dá. Ele olhe para nós e veja carvalhos de justiça, que onde são plantados por Ele, dão o seu fruto. Porque, como o salmista disse, Ele, o justo ou o justificado, será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha, porque é renovado por Deus. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, e que a gente seja uma bênção para o maior número de pessoas, em nome de Jesus. Amém.